Beleza. Então, vamos lá. Vai começar o estudo sobre porcentagem, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber a respeito de porcentagem, né? O que diabo é porcentagem, né? Porcentagem, ela é uma palavra, se eu grifar aqui o nome de porcentagem, até aqui, ó, é de porcento, né? Porcento. E porcento quer dizer o quê? Quer dizer dividido por 100. É isso aí que significa esse porcentagem. É um número dividido por 100. Ou você também pode dizer, né? Ou sobre 100, né? Sobre 100. Por quê? Porque nós já sabemos que toda fração representa o quê? Representa uma divisão, tá? Então, porcentagem quer dizer dividido por 100. De modo que, se eu quiser saber quanto é 10%, basta eu colocar um 10 dividido por 100. Certo? Então, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Tá certo? Se eu quisesse, por exemplo, 28%. 28% é a mesma coisa que 28 sobre 100. Certo? De todas as formas que você quiser ver um número, né, e representar na forma de uma fração, se for feita uma pergunta, represente sob forma de fração, tá? Aí você vai ter 10%, 28%, sei lá, se eu quisesse 50%, seria 50 sobre 100, tá? Isso aqui é a representação sob a forma de fração, tá? Então, se na prova de vocês perguntarem lá, 10%, a representação fracionária de 10%, aí você vai marcar a opção 10 sobre 100, tá? Mas acontece que essa fração é muito fácil ver que é uma porcentagem. Mas no caso, deixa eu baixar aqui. No caso, se eu quisesse saber quanto é 10% como uma fração irredutível, tá? Se eu quiser saber isso. Diego, o que é uma fração irredutível? É uma fração que o numerador e o denominador são primos entre si. Traduz para o português. É uma fração que não tem mais como eu simplificar. Então, eu tenho que 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Então, aqui, como os dois são pares, eu consigo dividir por 2. Aí você tem, ó, 10 dividido para 2 vai dar 5. 100 dividido para 2 vai dar, a metade é 50. Então, aqui eu ainda consigo simplificar novamente, né? Dividindo os 2 por 5. Aí eu tenho o quê? 5 dividido para 5 dá 1. E 50 dividido para 5 vai dar 10. Então, eu posso dizer que a fração irredutível 1 sobre 10 representa 10%, tá? Então, isso aqui é uma fração irredutível, porque eu não consigo mais
irredutível. Não consigo mais encontrar um número que dê para dividir ao mesmo tempo o 1 e o 10. Então, o outro exemplo que eu tinha, né, era 12, era, deixa eu ver aqui, 28. Outro exemplo que eu tinha era 28%. Tá? Então, 28% eu sei que é 28 sobre 100. E aí eu consigo simplificar agora, ó. Dividir nos dois por 2, porque são pares. Tanto o 28 quanto o 100 é par, né? Então, eu divido 28 por 2 vai dar 14. 100 dividido para 2 dá 50. Então, ainda consigo dividir novamente por 2, ó. Tá? Aí, 14 dividido para 2 vai dar 7. 50 dividido para 2 dá 25. Então, 7 só dá para dividir por 1 e por 7. O 25 só dá para dividir por 1 e por 5. Então, eu já sei que aqui é uma fração irredutível, tá? Que representa 7 sobre 25, representa 28%. Então, se eu colocar na prova quais das frações não representa 28%, aí eu tenho lá 28 sobre 100, aí eu tenho lá 14 sobre 50, aí eu tenho lá 7 sobre 25, e eu tenho lá, sei lá, deixa eu ver aqui, eu tenho lá 4 sobre 25. Pronto. Então, qual dessas aqui não representa uma porcentagem de 28%? Ó, 28 sobre 100 é 28%. Beleza. 14 sobre 50, se você olhar bem aqui, ó, eu tenho que 14 sobre 50 representa, né? Ela só não é uma fração irredutível, mas ela representa 28%. Então, essa aqui também é correta. É correta não, ela representa uma fração 28%, uma porcentagem 28%. E 7 sobre 25 também. Então, a única que não representaria era 4 sobre 25. Então, isso é uma questãozinha de prova, tá, gente? Questãozinha de prova. Eu posso cobrar isso daqui, ó. Tá certo? E o último exemplo que eu tinha dado era de 50%. Eu vou fazer aqui, mesmo jeitinho. Então, eu vou ter lá 50%. 50% vai ser 50 sobre 100. E aí eu vou dividir. Diego, por que tu divide devagarzinho? Eu não poderia cortar aqui, não, ó. Poderia. Aí ia me sobrar quem? Ia me sobrar 5 sobre 10. Aí eu ainda posso dividir os 2 por 5. Tá? Então vai lá. 5 dividido para 5 dá 1. E 10 dividido para 5 dá 2. Então vou ter aí que 1/2 representa 50%. E é claro, né? 50% é a metade do total, né? E a metade é representada por 1 sobre 2. Tá certo? Então, a maneira de você representar uma porcentagem, pega o número e coloca sobre 100. E a maneira de representar a porcentagem através de uma fração irredutível é dividir, simplificar a fração até não dar mais. Beleza, galera? Cuidado, galera. Cuidado bastante com isso daqui, tá? Porque é uma das coisas que as pessoas muito erram, tá? Que é a questão de você fazer as porcentagens. Tá? Por exemplo, quando eu tenho 1%
e quando eu tenho 10%, a gente vai ver uma grande diferença aqui, ó. Por quê? Vamos lá. 1% é 1 sobre 100. Tá? E 10% é 10 sobre 100. Só que quando eu corto aqui, ó, o 10% fica 1 sobre 10, tá? E às vezes a gente confunde. Quando vê 1 sobre 10, a gente quer dizer que é 1%. Porque a gente vê o 1 aqui em cima. E aqui você tem 1 sobre 10 é 10%. Então, a gente ainda vai aprender isso, mas quando eu divido 1 sobre 100, como eu tenho 2 zeros aqui, eu vou ter quantas casas decimais? Eu vou ter 2 casas decimais. Então, vai ser 0,01. Isso daqui é o meu 1%, tá? 0,01. Já quando eu divido 1 por 10, eu vou ter uma casa decimal só, então vai ser 0,1. Então, isso daqui vai ser o meu 10%. Por que que é 10%? Porque 0,1 é a mesma coisa que 0,10. Então, 0,1 é 10% e 1% é 0,01. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente vai representar para fazer um cálculo, por exemplo, de juros simples ou de juros compostos, a gente tem que converter para decimal, e aí a gente acaba que confunde o 0,01 com 0,1. Então, se eu tiver 2%, vai ser 0,02. Se eu tiver 3%, vai ser 0,03. Se eu tiver 4%, vai ser 0,04. Se eu tiver 5%, vai ser 0,05. E do outro lado, ó, se eu tiver 20%, vai ser 0,2, ó, tá? Se eu tiver 30%, vai ser 0,3. Se eu tiver 40%, vai ser 0,4. Se eu tiver 50%, vai ser 0,5. E assim sucessivamente, tá? A partir do 10, é só uma casa decimal, tá? Então, a gente não pode confundir isso. 2%, 3%, 8%, 0,08. 80, 0,8. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso na hora de representar a nossa porcentagem, tá?